Let's bora! Muito bom dia a todos, excelente quinta-feira. Hoje, dia 2 de maio, mais um mês aí se iniciando. Desejo a todos um ótimo mês de maio. Eu sou Alex Martins, analista técnico aqui do TC Investimentos e a gente segue juntos para, né, o call de abertura e também para a sala ao vivo, após aqui a nossa análise, o nosso overview para o dia de hoje, certo? E depois na parte da tarde também, mas contamos também com a presença de vários contribuidores ao longo da programação. Então vamos lá, pessoal, 8h30, let's bora, vamos começar falando da agenda de hoje. Depois a gente reforça, né, um pouquinho do dia de ontem. A Mari já fez aí uma excelente explanação, um resumão da fala do Jeremy Powell ontem, após a decisão do Fed, fez também uma excelente análise da agenda, né, os resultados da agenda do dia de ontem. A gente vai falar brevemente também sobre, né, uma visão mais técnica, o que pode, de repente, trazer de movimentação para o dia de hoje. E também vamos falar, como agora, da agenda do dia. Certo, pessoal? Bom, tivemos alguns dados na zona do euro. Deixa eu puxar aqui, ó. Tivemos alguns balanços também sendo divulgados. De agenda na zona do euro, destaque aí, né, principalmente para PMIs e também inflação ao consumidor, né, inflação ao consumidor na Suíça, né, uma alta, mostrando aí uma alta, tanto no mensal como na projeção anualizada, porém, vendas no varejo menor. Engraçado, né, pessoal? A gente tinha visto já um cenário de estagflação começando a se desenhar, né, na semana passada com aquele PCI mais forte que um PIB mais fraco. Agora a gente vê economias como, por exemplo, da Suíça também mostrando uma inflação com um cenário de atividade mais fraco. Tá começando a ficar estranho, viu, pessoal? PMI, olha aí, ó, PMI italiano, 47, industrial, tá? Mensal, 47,3, expectativa 50,3. PMI industrial da França ficou levemente acima do esperado, só que olha o anterior, 46,2, 45,3, significa que nós tivemos uma redução em relação ao anterior. Um número mais fraco em relação ao anterior. E, né, abaixo de 50 pontos, lembrem-se que a gente navega em território contracionista. PMI industrial da Alemanha, foi aí dos PMIs que saíram, na zona do euro, o que teve aí um desempenho melhor, tá. PMI da Alemanha veio 42,5, o anterior 41,9 e o consenso era 42,2, né. Só que você pode analisar que dentre os PMIs aí que foram divulgados, também, né, num território contracionista. E lembrando, né, que a Alemanha tem tido aí, né, até números de recuperação de atividade, mas não é, né, um número que ainda navega em território expansionista, ou seja, acima dos 50 pontos. Essa bateria, de PMIs e também alguns CPIs que saíram na zona do euro, é o que faz com que na Europa nós tenhamos até um cenário mais misto. Nós vamos falar daqui a pouquinho, tá, sobre, o overview lá de fora, tá. Então esses foram os números que saíram. Para hoje nós temos, transações correntes, deixa eu só atualizar, eu estava esperando até ser divulgado, vamos ver se já até saiu, tá. Já até saiu aqui transações correntes. E antes que alguém me pergunte, né, dos números da transação corrente, a gente já traz os gráficos, tá. O BC ele solta, né, uma nota falando aí sobre os balanços de pagamentos. Para quem, opera no mercado futuro de dólar, é importantíssimo, tá, sempre tá monitorando, a nota que o BC solta em relação, né, a balanço de pagamentos e também nota aí, né, do setor externo.
e analisar esses gráficos que fica sempre aqui à direita, tá. Então o que que nós temos de transações correntes acumulado em 12 meses? A gente começa a perceber que a gente tem, um déficit, né, até aumentando, tá. Isso geraria, né, de repente, até uma preocupação. Você tem aí hoje um percentual do PIB, né, um déficit em relação ao percentual do PIB, quase se aproximando a 1,5 do PIB. Só que quando você olha, tá, quando você olha o investimento direto no país, você tem até uma melhora, percebe aqui, ó. Então o que que acontece, né, esse déficit que você tem até aumentando, você tá sendo compensado com um FDI, né, ou seja, um investimento direto no país, melhorando. Claro que não é, percebe que não é na mesma inclinação, percebe? Mas, tá, paga e paga com folga esse déficit que nós temos aqui. E é natural que nós tenhamos esse déficit, tá, pessoal? Por quê? Porque a gente é financiado por capital externo. O que que esse gráfico traduz? Esse gráfico traduz o seguinte: você está tendo um investimento maior no país do que o que está sendo, de repente, de retirada. E é natural que você tenha retirada, porque o capital que aqui entra para produzir frutos, né, para tirar frutos daqui da nossa economia, uma hora tem que ser também enviado para suas matrizes. Tá? E aqui você tem a comparação de janeiro a março, né, esse azul, de janeiro a março de 23 e janeiro a março de 24. Então percebe que balança comercial está até melhor, tá? Viagens, o déficit também é menor. O que teve aí um aumento em relação, né, de déficit para janeiro de 24 em relação ao ano passado é o aluguel de equipamentos, tá? E aí, aluguel de equipamentos, lê-se também plataformas de petróleo, tá? É um grande, né, vamos dizer assim, um grande componente que gera também déficit, mas, né, gera déficit, mas a gente sabe que acaba também gerando frutos, porque você acaba exportando também petróleo, tá? Transportes também teve um déficit maior que em 23, e aqui, aquilo que a gente falou, né, a questão dos lucros. É natural que você tenha até nesse período uma remessa de lucros, e dividendos até, menor. Por quê? Porque o grosso, né, de remessa de lucros e dividendos fica no final do ano, ok? E lembrando também que nós tivemos, agora final de abril, a janela para pagamento de imposto nos Estados Unidos. Embaixo nós temos o pagamento, né, com juros, e esses juros lê-se, né, bonds lá fora, muitas empresas, às vezes emite as suas, como vamos dizer assim, como se fosse uma debênture, né, aqui internamente, mas lá fora a gente chama de bonds, emite os seus bonds e tem ali os pagamentos de juros, cupom. Então, o gráfico mostra nesse item juros justamente, esse pagamentos em relação a essas emissões, certo? Então, do ponto de vista técnico aqui da tabela, tá tudo sob controle. Por que tudo sob controle? Porque você só começa a ter uma preocupação maior quando bate aqui, ó, transações correntes perto de 3. Por que, Alex, quando bate perto de 3? Porque historicamente você não tem, nenhuma economia querendo financiar um país que está com um déficit de próximo aí ou superior a 3% do seu PIB, tá. Então mostra uma tranquilidade ainda nas contas externas, o que ajuda até num movimento de risk-off, num movimento mais, vamos dizer assim, complicado em relação à balança de risco, tanto local, né, como externa, acaba servindo também como um amortecedor de choque, tá bom. Então analisando aí as contas externas, antes que alguém me pergunte, tudo legal, beleza? Bom, então a gente volta aqui com a agenda, então tivemos aí transações correntes, 8h30, ou seja, né, já saiu, relatório mensal Challenger, né, de cortes de emprego. 9h30 vamos ter aí, balança comercial dos Estados Unidos, volume de exportações e exportações, pedido de seguro-desemprego, e aí aquela, chata e também necessária
fala, né, que eu tenho, trazido bastante aqui, lembre-se, estudo do Citibank, com seguro-desemprego abaixo de 210.000 na média, tá, o último foi 207.000, sugere uma leitura de um payroll mais forte. Nós já tivemos ontem, inclusive com o ADP acima do esperado, uma perspectiva de payroll também sendo revista por algumas casas, tá, até para cima, ou seja, números abaixo de 210.000 vai reforçar um payroll mais forte para amanhã, tá. Vamos ter também, como eu falei, balança comercial dos Estados Unidos, pedido de seguro-desemprego, PMI industrial aqui no Brasil, dado mensal às 10 horas, 11 horas, deixa eu só aumentar aqui ó, variação também nos pedidos de fábricas, né, lá nos Estados Unidos, PMI, variação dos estoques de gás natural divulgado pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos, meio-dia e meio também leilão de títulos de 4 e 8 semanas. E como a gente falou na terça-feira, lembrem-se que a gente teve, né, na terça-feira, na segunda ou na terça? Acho que foi na terça, a divulgação, né, sobre o programa de emissão de títulos, por parte do Tesouro Americano. No segundo trimestre aumentou cerca de 41 bilhões, o tamanho a ser, emitido pelo Tesouro, e o terceiro trimestre aumentou 100 bilhões de dólares, né. No momento que foi divulgado, trouxe até um certo estresse, e eu falei para vocês: "Pessoal, o Tesouro vai divulgar o cronograma das emissões até quarta-feira", e foi o que ele fez ontem. Ontem ele anunciou, vai concentrar as suas emissões mais nos títulos de curto prazo, isso de certa maneira, tira um pouco da pressão, né, em relação àquela, vamos dizer assim, aquela perspectiva e também aquele ruído sombrio que existe sobre a dívida americana, né, que gigantesco, mas quando a gente fala ruído, não é na questão de que, né, não existe, perigo, existe, mas quando você concentra as suas emissões num curtos, né, nos títulos curtos, não passa, né, a mesma impressão de risco como se fosse os títulos de mais longo prazo, tá. Então o mercado gostou, tirou um pouquinho da pressão no momento que foi divulgado esse programa, tá. Bom, às 15 horas nós vamos ter também balança comercial aqui do Brasil, 18 horas, importantíssimo, né, balanço aí da Apple, e ontem, né, depois da coletiva do Jeremy Powell, o mercado até melhorou bastante, né, chegou a quase 1% de alta, mas também acabou devolvendo também um movimento rápido. E essa volta, né, essa devolução da alta, vamos dizer assim, por conta aí das expectativas, de alguns resultados a serem divulgados. Então, cuidado justamente com o finalzinho do pregão americano. Nós vamos ter a Apple, que uma empresa que tem, né, bastante impacto aí na divulgação dos seus resultados, bastante impacto, né, no S&P 500, principalmente aí na Nasdaq. Então, cuidado com essa reta final do pregão americano, tá. E depois, lá no final do dia, vamos ter aí, números do Japão. E por falar em Japão, tivemos ontem, deixa eu só fechar aqui, não, para trazer para cá, tivemos ontem intervenção, né, mais uma intervenção aí na moeda japonesa, tá. Bom, então vamos agora fazer o nosso overview, como de costume, depois a gente entra no técnico e depois contratos em aberto. Por falar em contratos em aberto, deixa eu já abrir aqui a tabela, que eu não abri. Aí eu já deixo ela aqui no canto. Beleza, então vamos lá. Bom, pessoal, S&P 500, 0,64 de alta, ainda repercute, né, a fala mais doce do Jerome Powell ontem. Resumindo, né, o mais importante aí, quem quiser, né, de repente uma análise mais profunda em relação ao que aconteceu ontem, volta um pouquinho à live, a Mari fez uma explanação ali, fantástica, um resumo fantástico sobre a fala do Jeremy Powell, mas eu vou trazer os principais pontos aí, tá.
redução do aperto quantitativo, né, saiu ali de 60 bilhões mensais para 25 bilhões mensais, a expectativa é que ele reduzisse para 30, 40, ou seja, foi mais dove, tá, na redução quantitativa. E também tivemos uma fala do Jerome Powell, considerada dove por parte dos analistas e economistas, já para os títulos lastreados a hipotecas, né, o resgate mensal foi mantido ali em 35 bilhões de dólares por mês. E aí eu separei algumas falas aqui do Powell, importante, que acabaram fazendo preço ontem lá, tá? Bom, em sinalização, em relação à sinalização sobre os juros, que era vamos dizer assim, o principal medo do mercado, né, se vai subir mais ou não os juros, né. Ele disse que não será apropriado cortar, até que nós tenhamos uma maior confiança de que a inflação está convergindo para a meta. Disse que ele não vê, no momento, hã, nenhuma, vamos dizer assim, nenhum sinal de que é preciso apertar mais a política monetária. Diz também que a inflação ainda está muito alta, né, e que mostrou falta de progresso em direção à meta, que houve ganhos fortes, no emprego e também a demanda por trabalhadores, ainda excede a oferta. Diz que apesar do aumento no curto prazo, as expectativas de inflação seguem ancoradas, e aí quando ele fala que segue ancorada, a gente lê, né, justamente a expectativa de inflação de 1 e 5 anos da Universidade de Michigan. Lembra que ela, não teve uma alta, né, mesmo com esses dados que nós tivemos, principalmente aquele CPI tenebroso naquela quarta-feira, não foi contaminada ali a expectativa de inflação para 1 e 5 anos, que são divulgados aí pela Universidade de Michigan, tá. Então, as expectativas seguem ancoradas e que o risco para atingir os objetivos de emprego e inflação estão mais equilibrados, tá. Diz que o juro demorará mais tempo do que o esperado anteriormente para fazer efeito, e que o Fed vai decidir a taxa de juros, né, vamos dizer assim, o corte de juros a cada reunião. Bom, acho que de importante era isso. Do que eu separei aqui, era isso. Agora, um ponto também que ele colocou e que vale a pena a gente trazer, é que ele sinalizou que se houvesse, né, uma queda mais significativa no mercado de trabalho, né, seria um cenário onde ele poderia estar cortando os juros, independente, né, do cenário, da trajetória da inflação. E aí, por que que a gente entende que ele pode fazer isso? Por conta do duplo mandato. Lembra que o Fed tem um duplo mandato, que é, né, o comprometimento, em manter a inflação sob controle e também gerar emprego, que é também o mesmo duplo mandato que o Banco Central brasileiro tem aqui, tá. Então S&P 500, resumindo, performa bem, Nasdaq também com resultado de algumas empresas aí do setor de tecnologia performa bem, como a Qualcomm, tá. Tá aqui, ó. Eu gosto de falar, né, e mostrar, né, então tá aqui, ó. Nós tivemos divulgação da Qualcomm, veio acima do esperado, tá. Temos aí também algumas outras empresas, né, com balanços, superando aí as estimativas. Então, Dow Jones 0,42 de alta, Russell 1,01 de alta, índice de emergentes 0,10 de alta, o VIX 2,34 de queda aos 15,03 pontos. E aí aquele cenário mais misto que eu desenhei com vocês agora há pouco na zona do euro. Estoque 50 com uma queda de 0,27, Paris cai 0,66, Londres 0,35 de alta, DAX da Alemanha 0,04 de alta, Madrid 0,37 de alta, Itália 1,60 de queda. Bolsas na Ásia, CSI 300 0,54 de queda, índice Hansen 0,26, perdão, o CSI 300 0,54 de queda, o SEC composto 0,26 de queda e o índice Hansen 2,50 de alta. O que eu enxergo nesse cenário, né, mais misto aí entre o CSI 300 e o SEC composto e o índice Hansen? Lembra que há 2 semanas nós falamos
que a China vai, priorizar as emissões das empresas chinesas em Hong Kong, né, e quer transformar, Hong Kong numa praça global de negociações de ações chinesas, pode ser que nós tenhamos, né, um cenário, de migração de alguns papéis, inclusive aí para o índice Hang Seng, tá, que destoa, sobe 2,5%. Depois desse anúncio, né, o índice Hang Seng performou bem. O índice Kospi de Seul cai 0,31. E lembrando, né, foi feriado hoje, né, foi feriado lá na China. Índice Nikkei 0,10 de queda e o Nifty 50 0,19 de alta, índice acionário da Índia. Por aqui, curva de juros vai ficar também, claro, né, seguindo o externo, mas também na expectativa em relação aos leilões que nós vamos ter hoje de pré-fixado, leilão de NTNF, e também a expectativa de revisão do rating pela agência Moody's de neutra para positivo, tá. A Haddad até comentou na terça-feira de que poderíamos ter, né, alguma notícia da Moody's em breve, né, e a Moody's já, né, olhou e falou assim: "É um cagueta, né, deixa eu já divulgar aqui", né, ele antecipou aí a notícia, então já vamos soltar. Bom, curva de juros internacional, eh, olhando, né, os depoimentos e também alguns números que saíram, e ficou animado com a fala mais dove, e não podia ser diferente, né, a interpretação dos juros. Falas mais dove sinaliza, né, juros para baixo, não é diferente, então temos os 10 anos da Alemanha com uma queda de 1,86, França recua 1,7, Gilt de 10 anos do Reino Unido 1,56, Itália 1,29, 2 anos, a Treasury de 2 anos cai 0,62, 10 anos cai 0,60. Na média, né, um recuo de 3 a 6 pontos, com destaque de uma queda maior por Gilt de 10 anos, cai 7 pontos. Tá? Então, na média aí de 3 a 7 pontos de recuo nas taxas de juros globais. Moedas, cenário global de moedas, DXY com uma alta de 0,08, dólar frente ao peso mexicano 0,18 de queda, dólar frente ao rende sul-africano sobe 0,64, dólar frente às moedas exportadoras de commodities, como o dólar canadense, dólar americano recua 0,12, frente ao dólar australiano, o dólar americano sobe 0,03, frente ao kiwi neozelandês, 0,02 de alta. Moedas do leste europeu mostra um dólar também levemente mais fraco, frente à coroa sueca 0,05 de queda, frente ao franco suíço cai mais, tá? Dólar americano cai 0,65 e frente aí à moeda japonesa, o dólar americano trabalha com uma leve alta de 0,15, mas lembrem-se que ontem nós tivemos intervenção aí, embora a autoridade japonesa não confirme, o mercado entende que sim, houve uma intervenção, tá, por parte ali da autoridade japonesa na moeda e fez com que o dólar americano voltasse aí para os níveis abaixo de 155 ienes, tá? Commodities, índice Bloomberg de commodities com uma queda de 1,12%, minério sobe aí 1,78, cobre 1,29 de queda, alumínio 0,92 de queda, ouro 0,14 de queda e prata 0,72 de queda. O ouro tirando bastante aí, pressão, né, principalmente mais por conta do alívio, né, em relação a questões geopolíticas, tá? Bom, commodities agrícolas temos o café com uma queda de 2,70, soja sobe 1,13, milho 1,11, trigo 1,5% de alta, tá? E o petróleo, o Brent com uma alta de 0,83 e o WTI com uma alta de 0,81, mas ontem também teve, né, um recuo forte aí no petróleo, tá bom? Bom, feito aí o nosso panorama, o nosso overview do mercado lá fora, vamos agora para o técnico, tá? Começando aí pelo índice futuro. Bom, pessoal, gráfico de 60 minutos, média de 200, aí na região dos 127, 180, foi inclusive onde o mercado
segurou, né, depois daquela realizada, né, do teste ali no 128.800. É uma região importantíssima, porque a gente tem, né, o mercado respeitando muito a média de 200. Do dia 10 para cá, né, o lado inferior, ou seja, né, ele não conseguia trabalhar acima de 200 no gráfico de 60 minutos. No dia 26 aí, ou seja, eh conseguiu superar a média de 260 minutos e veio para fazer um reteste de cima para baixo, o que mostra um suporte na média de 260 minutos e precisa permanecer acima desse, se quiser mais uma pernada de impulsão, né. Ele vinha com um cenário mais baixista, rompeu a 200, corrigiu, pode vir para um cenário de impulsão. Mas para esse cenário de impulsão se confirmar, primeiro, precisa ganhar essa região do divisor de águas no 127.700, levar também a média de 20 períodos aqui na região dos 127.950 e aquele topo ali da terça-feira, véspera de feriado, que foi no 128.760. Ganhando esses pontos, né, superando essas resistências, temos o 129.015, 129.480, 130 e 100, 130, 365, 130, 730. Eu tenho uma visão, claramente aí mais, otimista para o índice futuro, até por conta, né, não só, do mercado ontem, mas também por conta aí da revisão pela agência Moody's, né, sempre acaba fazendo preço, também pelo desempenho das commodities hoje, tá. Então, um cenário mais de melhora. Mas caso nós não tenhamos um cenário de melhora aderindo ao externo, perdendo a média de 200 nos 60 minutos, suportes em 126.570, 126.120, 125.870, 25.670, 25.390 e aqueles 25 bola, né, 125.040. Pelos contratos em aberto, pelos contratos em aberto de índice e mini índice, vamos lá. Pelos contratos em aberto de índice e mini índice, tivemos eu acho que eu tive um problema nos contratos em aberto, tá muito grande essa variação, tá, eu vou depois confirmar, prefiro não passar os contratos em aberto do índice, porque teve uma variação forte aqui, eu tô achando estranho, tá, pessoal. Vamos para o dólar então, depois eu vou refazer, tá, eu trago para vocês, mas eu tô achando que a variação foi muito forte, não é usual a gente ter essa variação, tá. Bom, vamos lá, vamos falar do dólar. Dólar na terça-feira, vencimento desse contrato, falamos sobre a Petax para cima, tá, fui enfático aqui na live várias vezes sobre, a venda do dólar. Falei para vocês: "Pessoal, cuidado com a venda do dólar, não vendam dólar". No final do dia acabou, né, quase fechando ali na máxima, foi buscar a região dos 5.222 ali, 5.220, ponto importantíssimo. Cenário para hoje, né, claramente um cenário de melhora, como eu falei para vocês, para a bolsa, para o dólar não podia ser diferente. Ontem até na CME, o dólar contra real, chegou a ser negociado a 5,180, ficando abaixo do nosso divisor de águas que está aí na região dos 5,190 a 5,195, tem espaço para buscar 5,170, 5,168, média de 200 nos 5 minutos, 5,164, depois 5,150, 5,139, 5,125 e 5,117, tá. Para cima, né, caso nós tenhamos algum estresse, né, no decorrer do dia, principalmente com a agenda que nós vamos ter hoje, ganhando o 223, azeda, tá, o mercado pode buscar o 35,60, né, 5235, 5260 é aquela máxima no 5,303, tá. O cenário de hoje é um cenário de melhora, né, quando a gente fala um cenário de melhora, lê-se, né, alta de bolsa
e queda de dólar. E pelos contratos em aberto, a gente não vai conseguir ter uma leitura perfeita, por quê? Porque não tem ainda o que morreu na Petax de terça-feira, mas a gente consegue ver que quem brigou aí pela Petax para cima foi aí o gringo, tá? O gringo comprou 32.000 contratos para defender aqueles seus estoques, né? 128.000 era o tamanho do estoque. O vendido de fundo local também brigou, mas não foi suficiente para segurar a alta que nós vimos na terça-feira, tá? E eu fico devendo a leitura dos contratos em aberto do índice mini índice, porque provavelmente teve algum erro ali na hora de rodar a planilha, tá? Então vamos lá, pessoal.